Meu querido e minha querida, você que ligou esse vídeo nesse exato momento, eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus, a palavra do Eterno. E para isso, eu gostaria que você abrisse as Escrituras na primeira carta, ou na primeira epístola do apóstolo João. No capítulo 2, a partir do versículo 18. Temos palavras aqui maravilhosas, palavras de vida eterna. Eu gostaria que você compartilhasse juntamente comigo, porque nós estamos aqui com uma única finalidade, de anunciar o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Messias, daquele que veio ao mundo em carne, daquele que desceu dos altos céus, desceu da sua glória, se fez homem como nós, se humilhou, morreu pelos nossos pecados, mas que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e vive para todo sempre. Eu gostaria que você lesse junto comigo as Escrituras Sagradas. Versículo 18 diz assim, da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2. Existem versões diferentes das Escrituras, mas o significado é o mesmo. Então gostaria que você lesse junto comigo. Na minha versão que eu estou aqui agora, nesse exato momento, diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já muitos anticristos, há muitos anticristos. João está falando aqui que já existem muitos anticristos na terra. Por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Vós, porém, tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi como se ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Veja, nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, do Eterno. Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Todo aquele que proclama o Filho tem também o Pai. Olha só, meu querido, no versículo 24, o que é que diz? E no versículo 25, que palavra maravilhosa. Que permaneça em vós o que tendes ouvido. Olha, permaneça em vós o que tendes ouvido, desde o princípio. Se permanecer em vós o que ouviste desde o princípio, permanecereis também vós no Filho e no Pai. Olha só. Eis a promessa que ele fez, que ele nos fez. A vida eterna. Meu querido e minha querida, a palavra, as Escrituras, jamais irão mudar. Todo homem, todo ser humano que prega fora das Escrituras, infelizmente, ele não está fazendo a vontade do Eterno, a vontade do Pai Eterno, do Pai das luzes, aquele que enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar.
As Escrituras são a palavra de Deus. A palavra do Eterno está aqui contida nas Escrituras Sagradas. Não tem como ninguém mudar o que está escrito. Vocês vejam que as religiões que estão aí na Terra, elas têm as Escrituras em suas mãos. Só que o que acontece? O Messias, ele disse assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nas Escrituras a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Veja que se as pessoas parassem para examinarem as Escrituras, as pessoas se tornariam pessoas livres, porque ele disse isso: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Livres de quê? De toda opressão maligna, de todo jugo do diabo, de todo jugo humano, de toda religiosidade. As pessoas se tornariam pessoas livres se elas passarem a examinar as Escrituras. Só o que acontece? O inimigo de nossas almas, aquele que infelizmente, meu querido, a pura realidade, ele cega o entendimento dos incrédulos para que eles não venham entender as Escrituras. Quando você não entende as Escrituras Sagradas, quando você não tem o entendimento das Escrituras, é porque existe uma força maligna que não permite que você venha a ter conhecimento das Escrituras. E para que você venha a ter conhecimento das Escrituras, é necessário que você venha se humilhar diante daquele que tem poder no céu e na terra. Não diante de homens, não diante de mim. Você não tem que se humilhar diante de mim, diante de homens, na terra, diante de líderes religiosos, seja lá quem for. Mas pela fé, você deve obedecer o que as Escrituras dizem. Por isso que é importante o exame das Escrituras. Porque quando nós examinamos as Escrituras, nós descobrimos as verdades. A religião te leva para o templo, para você orar dentro de templos, não é verdade? Para você orar dentro de templos, dentro de sinagogas, né? Quando você examina as Escrituras, você descobre que o Messias nos ensina que nós devemos orar dentro do nosso aposento. Mateus 6,6. Quando tiver de orar, feche a porta do teu quarto e ore em secreto com o Pai, que o Pai que está em secreto vai te recompensar. Aí você passa a examinar as Escrituras, você passa a obedecer as Escrituras, pôr em prática, aí você já passa a orar no oculto. Você passa a orar em secreto com o Pai. E segundo as Escrituras, segundo a palavra do Messias, ele diz que